gente está, então, hoje tendo aula sobre cultura nos anos 50 e 60, cultura na Quarta República, né? Nos anos 50 e 60. Nós vamos dar uma ênfase a, vamos dizer assim, as configurações culturais dessas duas décadas, com um foco um pouco maior na década de 50, que é menos conhecida, inclusive, do ponto de vista da história cultural do que os anos 60. E também a ideia é articularmos vamos dizer assim, o clima político da Quarta República com os movimentos culturais da época, né? Vale lembrar que, para pensarmos a década de 1950 e 60, eu insisto na necessidade de também pensarmos esse momento dentro de um escopo temporal um pouco mais amplo, né? Quer dizer, boa parte dos movimentos culturais, eventos culturais, obras artísticas mais significativas do período, elas se inserem numa chave do que eu chamo do longo modernismo, né? Ou seja, aquilo que a gente viu no curso no passado, enfim, relativo à década de 20 e parte da década de 30, né, tem desdobramentos também nos anos 50 e 60, não é? Alguns autores chegam a afirmar que o tropicalismo é a última vanguarda moderna no Brasil, né? Então, não só o tropicalismo, que ocorre lá em 68, mas muitos movimentos da década de 50, na área cultural, têm um diálogo que a gente poderia chamar genericamente do projeto... deu tudo certo? Do projeto moderno brasileiro, né? E o que é o projeto moderno brasileiro, ou o que é esse longo modernismo? Em primeiro lugar, é uma convergência da elite política e da elite cultural, né? Desenvolvendo formas políticas, políticas econômicas, políticas culturais, né? Voltadas para a modernização do país e para a conciliação entre modernismo, modernidade e modernização. São três palavrinhas que têm o mesmo radical, mas têm a mesma raiz, mas que têm sentidos históricos diferentes, né? Quer dizer, o processo de modernização é o processo, portanto, de desenvolvimento de uma sociedade urbana, industrial, né? E, em princípio, conforme alguns modelos analíticos, democrática, né? Que sustenta a modernidade, que seriam as sensibilidades modernas, e o modernismo, que seriam os movimentos estéticos ligados à atualização cultural, né? Esses três vetores, né, do processo de modernização de uma sociedade, quer dizer, a modernização em si, o modernismo e a modernidade nem sempre ocorrem no mesmo ritmo, no mesmo momento histórico. Podemos ter uma sensibilidade, uma modernidade enquanto sensibilidade moderna sem modernização, né? Podemos ter modernismo sem modernização, né? O caso do Brasil, ele é exemplar nesse sentido, né? O nosso modernismo, nosso movimento modernista, em grande parte, antecede um processo integrado de modernização, por exemplo, industrial, né? Que só ocorrerá entre os anos 40 e 50. Né? De todo modo, há essa vontade, né, de setores das elites em, modernizar o país no sentido amplo da palavra. Ideologicamente, esse projeto oscilou entre posições de direita e de esquerda. Isso é muito interessante, né? Você não se pode dizer que o longo modernismo brasileiro foi um movimento mais à esquerda ou mais à direita, porque, enfim, você tem intelectuais modernos que se reivindicam como intelectuais de direita. E você tem diálogos fortes com o modernismo por parte de intelectuais e artistas de esquerda, né? O caso do nacionalismo, né, no Brasil como expressão do modernismo é interessante porque ele é formulado à direita nos anos 30 e migra para a esquerda nos anos 50. Embora já nos anos 30 tenha uma discussão sobre, brasilidade, sobre identidade nacional, né? Mas o núcleo desse conceito ele é formulado por intelectuais conservadores mais ligados à tradição de direita, né, que nós vimos aí no curso. Sob o ponto de vista estético-cultural, esse processo marca o desenvolvimento daquilo que a gente chama genericamente de nacional popular na cultura brasileira, né? E, por outro lado, também marca o desenvolvimento de vanguardas, né, cosmopolitas, né, mais focadas na ruptura formal com o passado. Então é interessante, o que eu estou propondo aqui
não é? Um pouco diferente de como a historiografia pensa esse processo, não é? Em que há uma tradição nacional popular, portanto nacionalista, não é? Mais voltada para a identidade nacional, e uma tradição de vanguarda, por outro lado, mais conectada ao modernismo, propriamente dito, não é? Eu estou propondo aqui, na verdade, que pensemos essas duas vertentes como parte desse longo modernismo, né? Tanto o nacional popular, a agenda nacional popular, que também é uma agenda moderna, em grande parte, como essa agenda vanguardista, essa agenda mais ligada às rupturas formais, a uma nova expressão artística, né? Então, isso é, enfim, uma proposta para situar anos 50 e 60 dentro do processo cultural brasileiro mais amplo do século XX, não é? E que tem no modernismo, não é? Para além do movimento modernista de 22 ou dos anos 20, tem o seu epicentro, não é? Eu diria até que esse processo se esgota nos anos 70, 60, 70. Alguns dizem que o tropicalismo é a última vanguarda modernista. Eu prefiro entender que a década de 70, ainda sob o regime militar, não é? Também experimenta esses desdobramentos do longo modernismo, né? Então, questões como identidade nacional, experimentalismo formal, papel do intelectual como arauto da sociedade, são questões típicas do modernismo que ecoam ainda nos anos 70. Aí sim, depois disso, nos anos 80, eu acredito que essa agenda se dilui, né? No próprio processo de modernização e de industrialização da cultura, que é muito forte a partir daí, né? Mas isso está fora do escopo da nossa aula, né? Aqui, bom, fechando mais na questão dos anos 50, não é? Focando no período dos anos 50 especificamente, nós temos uma década muito interessante, não é? Pouco ainda estudada, eu diria, do ponto de vista da história da cultura, mas é uma década que ela tem um lugar ambíguo, né? Na historiografia e na memória social. Por um lado, ela é a década que ainda demarca, configura um Brasil arcaico, provinciano, não é? Ligado às tradições. Por outro, ela é a década que demarca o avanço industrial sem precedentes, não é? Um processo de urbanização sem precedentes, portanto, uma abertura para o futuro. E é interessante que há um grande esforço na cultura, não é? Brasileira, entre intelectuais e artistas, em tentar articular esses dois movimentos, essas duas perspectivas históricas, o passado e o futuro, não é? Mesmo na arte moderna, não é? Mesmo na arte que a gente pode... alguns vetores da arte moderna, né, que reemergem no período, vão tentar olhar também para a tradição, vão tentar incorporar de maneira moderna aspectos que vêm da tradição. Por outro lado, há, por exemplo, um forte movimento folclorista, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes, né, e que também procura olhar para a tradição numa determinada perspectiva, né. Nesse sentido, é muito interessante porque é o tempo arcaico idealizado é o tempo das relações pessoais, é o tempo de uma certa nostalgia de uma integração social que, na verdade, nunca existiu na história, né? Mas, enfim, há essa nostalgia de um país, né? Ainda harmônico, que está em processo de mudança, há a nostalgia, enfim, de um certo ritmo lento da vida social, né? Ao mesmo tempo, há toda essa sensibilidade nova que configura o quê? A modernização, né? No sentido de novas oportunidades econômicas, otimismo diante do futuro, enriquecimento material, cosmopolitismo e maior liberdade individual. Então, aquilo que pauta a nostalgia de uma sociedade tradicional, repito, muito problemática porque talvez nunca tenha existido de fato, né? E uma sociedade moderna, aberta ao futuro, é particularmente vivido na década de 50, no caso brasileiro, né? E o governo Juscelino Kubitschek, de 1956 a 61, na verdade, né, é o governo que, no plano da memória social, representa o encontro dessas duas épocas. Um governo, portanto, que coloca a questão do nacionalismo, da identidade, e coloca a questão do desenvolvimentismo e do futuro, né? Essa é uma espécie de encontro desses dois tempos históricos idealizados. Um passado harmônico, um futuro promissor, né? E é interessante que, em grande parte, é assim que se lembra do governo JK até hoje, né? Uma espécie de anos dourados, muito promissores, que não se realizaram plenamente, mas, por outro lado, né, mudaram para sempre
face da sociedade brasileira, posto que foi um governo marcado por um avanço industrial sem precedentes, né? E, mais que isso, um discurso sobre o avanço industrial, né? Muito otimista, muito orgânico, né? Vale lembrar que o lugar da cultura no governo Juscelino Kubitschek, né, apesar do seu gosto pessoal pelas artes, né, não houve uma política cultural integrada no governo JK, né? Alguns setores do governo desenvolveram formulações intelectuais, né, importantes, sobretudo em relação ao nacionalismo e ao desenvolvimentismo, né? Alguns setores do governo, do Estado, também atuaram na vida cultural, como o Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, né, particularmente, né? Mas no plano de metas, por exemplo, uma área que é o corolário da vida cultural, que é a educação, recebeu pouquíssima atenção, né? Só 3,4% dos recursos totais. Então é interessante que todo esse movimento de modernização do país, que vai ter amplos reflexos na vida cultural e artística, né, em grande parte ele não se sustenta num processo de massificação da educação, sobretudo entre as classes populares, né? Então, um país ainda com uma forte cultura oral, uma forte presença de comunidades camponesas ou recém-imigradas para a cidade, sem um processo de escolarização formal, agressivo, mas, ao mesmo tempo, no andar de cima da sociedade, debates culturais sofisticados, que buscam, inclusive, inspiração nas classes populares, né? Eu destacaria talvez desse período, e aí sim a ação governamental é importante, a expansão do sistema de universidades. É uma expansão muito tímida ainda, né? Mas as universidades, na década de 50, se tornam efetivamente epicentros da vida cultural, sobretudo nas capitais brasileiras, não é? Salvador, Porto Alegre, não é? Rio, São Paulo, que já tinham, obviamente, uma vida universitária desde os anos 30, 40, né? Mas nos anos 50, a universidade se sedimenta como epicentro de uma vida cultural e artística. Se vocês forem olhar os artistas dos anos 60, não é? Que atuaram nos anos 60, os jovens artistas, muitos deles tinham passado pela universidade ou estavam nas universidades, né? Então é interessante que a universidade, a partir da década de 50, ela tem um papel muito grande nessa dinamização da vida cultural e da participação cultural da juventude. Esse papel, por exemplo, né, vai existir até o comecinho dos anos 80, a rigor, porque depois os espaços de criação cultural vão se dispersar, né? Mas as universidades, entre os anos 50, 60 e 70, aí tem um papel muito importante na criação e no consumo cultural, né? Sobretudo o consumo cultural engajado, de arte engajada, né? Ok? E elas efetivamente se expandem no período do governo JK. Aqui eu queria já entrar em alguns grupos, entrando um pouco mais nas variáveis de ação cultural, de ação político-cultural, quer dizer, um pouco que é o foco da aula, né? Quais efetivamente movimentos culturais atuaram nos anos 50 e parte dos 60, né? Então aqui eu vou listar alguns grupos políticos com forte ação cultural ou algumas instituições culturais, né? Em primeiro lugar, o PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro, né? Que vai se pautar por duas grandes vertentes de ação cultural, né? Ao longo da década de 40 e 50. Em primeiro lugar, o chamado realismo socialista, né? Que será a doutrina estética oficial do Partido Comunista, de resto, influenciado pelas doutrinas que, obviamente, emanavam, sobretudo, do debate soviético. O realismo socialista, que era uma formulação que vinha dos debates dos anos 30 da União Soviética, ele é transformado em doutrina para os partidos comunistas em 48, né? Principalmente pela ação de Andrei Zhdanov, né? Que vai ser também conhecido, portanto, como Zhdanovismo, né? O realismo socialista vai influenciar todos os partidos comunistas filiados a Moscou, né, nesse momento, e vai ser pautado por uma arte de fácil comunicação com as massas, né, uma arte muito preocupada em mimetizar o real, né, em trazer para o mundo, para as artes, quaisquer que sejam,
né, os conflitos da realidade, do real, portanto, né, os personagens reais, só que, obviamente, vai fazê-lo de maneira quase idealizada, né, ou quase não, de maneira idealizada, né, à medida em que, por exemplo, né, há uma série de codificações muito precisas de como deve ser o herói, quem deve ser o vilão, né, nas obras, né, qual deve ser o sentido moral das obras, né, sempre calcadas na estética realista. Né. Então, por exemplo, e como deve ser a linguagem dessas obras, para ser compreendidas, enfim, de maneira mais fácil pelas massas. Né. Por exemplo, na música, né, a prerrogativa era de, por exemplo, peças melódicas, né, sobretudo na música erudita, aí, né, peças melódicas, de fácil comunicação, de preferência incorporando material folclórico, as músicas folclóricas, enfim, das várias comunidades, né, nacionais. Na literatura, uma narrativa direta, né, com pouca complexidade psicológica nos personagens, com uma ação sempre exemplar e moral por parte dos personagens, que representavam forças históricas em luta. Né. No cinema, a mesma coisa, né, sempre um cinema retórico, com uma busca de mimetização do real, falando sobretudo também das grandes lutas populares. E é interessante que o realismo socialista sempre vai ter a busca do herói exemplar, né? Aquele herói que encarna a luta dos oprimidos, né? E que realiza uma ação heróica, né? Mesmo muitas vezes à custa da própria vida. Aliás, é interessante isso, que mesmo quando os personagens principais morriam, o sentido era sempre otimista da obra. Era sempre preciso, conforme o realismo socialista, passar uma mensagem otimista para as massas, que exortasse a ação. Né? Depois, o realismo socialista vai ser muito forte até 1954, no Partido Comunista. Né? Há um livro que estuda bem esse processo, que detalha bem esse período do partido, escrito pelo Denis de Moraes, que se chama O Imaginário Vigiado. E há outros tantos trabalhos, né? O realismo socialista terá uma presença importante no partido até 1954. Né? Depois disso, né, depois de uma fase de debates internos, até por conta da morte do Stalin, em 1953, né, no final da década de 50, o partido se abre politicamente e culturalmente, né, inaugurando aí um período que genericamente é visto como frentismo, como um período de frentismo cultural. Corolário do frentismo político que o partido também procurou ter no final dos anos 50, ou seja, propondo basicamente o que? Uma aliança de classes e uma linguagem cultural que desse conta, que reforçasse a aliança de classes. Porque o realismo socialista era uma linguagem muito voltada para o proletário, para o proletariado. Né? O frentismo cultural procura incorporar, né, não apenas em termos de forma, mas também até de conteúdo, o que chamava-se genericamente da herança burguesa. A herança, portanto, de outras classes sociais, desde que essa herança estimulasse uma consciência progressista, né, nas massas. Né? Então, é claro que aí o frentismo cultural, obviamente, não vai ser aberto a qualquer tendência estética, né? Mas vai procurar incorporar elementos, né, da própria chamada arte burguesa, né? Da grande arte burguesa, por exemplo, do século XIX, enfim, desde que pudesse ser acoplada a uma mensagem progressista, uma mensagem de engajamento. E, obviamente, o frentismo cultural nos coloca, nos remete a um conceito, né, que às vezes aparece com essas palavras e às vezes não, do chamado nacional popular. Né? O frentismo cultural, ele, ao tentar desenvolver uma política cultural para várias classes, né, faz com que o partido passe a discutir o chamado nacional popular. O que é o nacional popular? É um idioma cultural que procura articular, né, elementos estéticos, elementos culturais de várias classes sociais, né, e de vários países. Né? Então, a ideia de que você precisa ter, não é, um idioma cultural para várias classes que conecte uma arte cosmopolita, que vinha da tradição burguesa, né, europeia, com uma arte popular que vinha das tradições locais. Né? Então, é desse encontro trabalhado pelo artista que nasceria essa linguagem comum, essa linguagem artística e cultural comum para todas as classes, que ora se chama frentismo cultural, ora se chama nacional popular, dependendo aí da... Esse conceito está muito ligado à obra de Antônio Gramsci, né? Nacional popular, mas o Gramsci, na verdade,
entra no Brasil com força a partir de 1968 só. Mas antes disso já havia uma discussão sobre o nacional popular no Brasil, né? Então, é preciso, quando a gente lê essa palavra e às vezes mobiliza o conceito gramsciano, né, que a gente tenha esse cuidado, porque na verdade o conceito ele entra posteriormente, né? E o termo nacional popular já vinha de antes, né? Ok? Claro isso? Bom, o conceito de povo, que era uma categoria importante na produção cultural, né, para todos esses grupos, no caso do Partido Comunista Brasileiro, era o conjunto das classes revolucionárias, conforme essa visão etapista de história, né? Vocês viram aí na aula do professor Jean que o partido pensava a revolução por etapas, e nessa etapa, que seria a etapa nacional democrática, né, a revolução seria uma obra de várias classes sociais, né, incluindo setores da burguesia nacionalista. Claro que isso se mostrou muito frágil, teoricamente, a história foi para outro lado, mas esse era o princípio teórico que ordenava o debate cultural. Um outro grupo que eu queria destacar, muito importante para a cultura engajada de esquerda, inclusive dos anos 60, é o ISEB, né? Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criado em 1955. Embora o ISEB tenha passado a história identificado com a esquerda nacionalista, na verdade o ISEB era um instituto muito plural, sobretudo no seu começo, né? E que inclusive comportava liberais, conservadores, mas o ponto comum entre os vários intelectuais que formavam o ISEB era o nacionalismo, né? Era a ideia de que a nação precisaria ter consciência do seu papel histórico para se desenvolver, para se afirmar diante de outras nações, né? Então, o foco do ISEB era o nacionalismo, e principalmente o chamado nacional-desenvolvimentismo, né? O conceito de povo para o ISEB era entendido como conjunto da sociedade civil brasileira, né? Sobretudo aquela sociedade civil orientada para o futuro, para o desenvolvimento, né? E essa sociedade civil é que era portadora de uma consciência nacionalista embutida, né, em estado potencial, um proto-nacionalismo, que deveria ser estimulado pelos intelectuais, né, pelo processo cultural como um todo, né? Então, o nacionalismo que adormecia na sociedade precisava ser estimulado para que ele se tornasse consciente. É o que alguns autores do ISEB falam da afirmação do ser nacional, né? Então, esse ser nacional tinha que ter consciência, né, dos interesses nacionais para atuar na história. Então, o foco do ISEB, a discussão do ISEB, né, a maior parte dos trabalhos intelectuais do ISEB era ligada à afirmação do nacionalismo como etapa fundamental de construção do futuro, da história, enfim, ligada principalmente ao desenvolvimento industrial. É um órgão que nasce para pensar e está vinculado à chamada ideologia do desenvolvimento, né, nacional. Então, para o ISEB, a afirmação cultural da nação era inseparável da sua afirmação política. Vejo que havia nacionalismo também no Partido Comunista, não é? Sobretudo à medida que o Partido Comunista estimulava o anti-imperialismo, né? Mas, no caso do ISEB, era um nacionalismo, enfim, vamos dizer assim, mais orgânico, né? Pensado de maneira mais orgânica, né? No caso do Partido Comunista, era um nacionalismo mais instrumental, né? Visto como luta contra o imperialismo e como preparação da futura revolução, enfim, socialista, né? Então, o PCB e o ISEB são dois, vamos dizer assim, grupos, né, vamos dizer assim, que ensejam movimentos culturais muito importantes, né, e que vão influenciar muito a arte de esquerda, sobretudo nos anos 60. Né? O CPC da UNE, famoso, o Centro Popular de Cultura da UNE, ele tem essa dupla influência, né? Tanto das formulações do Partido Comunista, quanto do ISEB, né? Quer dizer, em grande parte, o nacionalismo de esquerda está sendo forjado aí, nesse debate, né?